Bom, esse trabalho é sobre as controvérsias sobre a dívida pública brasileira em contexto de financiarização do capitalismo e foi feito por mim, João Luiz, e orientado pelo professor Evilásio Salvador, do Departamento de Serviço Social da Universidade de Brasília. Mas bom, antes da gente passar para o estudo em relação à dívida pública em si, a gente tem que analisar duas categorias: a categoria do capital portador de juros e a categoria do capital fictício. Em relação ao capital portador de juros, a gente pode afirmar que o juro é uma parte do lucro que não pode ser apropriada pelo capitalista produtivo. Ao contrário, ele tem que transferir para quem lhe emprestou o dinheiro que foi usado para investir na produção, no caso, o capitalista monetário. Para esse segundo tipo de capitalista, pode até parecer que o dinheiro se multiplicou em si mesmo. Agora, quando a gente analisa todo o processo, a gente vê que o dinheiro só possui a capacidade de se multiplicar quando inserido na produção real. Acontece que esse tipo de capital cresceu de tal maneira, fazendo com que surgisse um outro tipo de capital ainda mais complexo e sofisticado, que no caso é a categoria do capital fictício. A principal diferença entre esses dois tipos de capital é que o capital portador de juros está diretamente relacionado à produção real, enquanto que o capital fictício possui uma autonomia relativa em relação à produção real. Alguns tipos de capital fictício seriam o capital bancário, o capital acionário e os títulos da dívida pública. Bom, avançando um pouco por conta dos limites de tempo do vídeo, o processo de financiarização da economia no mundo tem início na década de 70, após os 30 anos dourados do capitalismo e paralelamente ao surgimento e consolidação do neoliberalismo. O Brasil se insere nesse processo num primeiro momento de forma passiva, na chamada crise da dívida externa na década de 80, e depois, na década de 90, de forma ativa, servindo inclusive como uma plataforma de valorização muito interessante para o capital financeiro. E o Plano Real, ele tem uma importância muito grande para esse processo de inserção do Brasil no processo de financiarização. Porque se por um lado ele foi muito bem sucedido no seu objetivo de combater a hiperinflação, por outro ele deu início a um processo de extremo endividamento público. Isso se deu porque os títulos públicos viraram uma fonte de investimento muito interessante, uma vez que ofereciam lucros altíssimos por conta das elevadas taxas de juros e ao mesmo tempo eram investimentos muito seguros, porque existiam e existem mecanismos que garantem o pagamento dos serviços da dívida. Um desses instrumentos é a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada com o objetivo de limitar os gastos não financeiros, possibilitando assim a formação de uma poupança primária para arcar com os gastos financeiros, com os serviços da dívida. Outro mecanismo é a desvinculação de receitas da União, que permite a desvinculação de até 30% do orçamento da Seguridade Social para se alcançar a meta de superávit primário. E o último mecanismo é a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou os investimentos públicos em valores reais pelos próximos 20 anos, mas não impõe nenhum tipo de limitação para o crescimento dos gastos financeiros do serviço da dívida. E a gente consegue sentir os efeitos dessas políticas analisando quanto que o Estado tem gastado com áreas fundamentais, como saúde, educação, previdência, lazer. De 2016 até 2019, os gastos sociais foram reduzidos, enquanto que no mesmo período os gastos com os serviços da dívida, ou seja, juros e amortização, só aumentaram, mesmo que no período de crise. E eu quero chamar a atenção para a função trabalho. Num período onde houve um aumento no número de desempregados, o Estado brasileiro tem reduzido os gastos com essa política. Então, bom, analisando todos esses dados, a gente consegue perceber que os altos valores gastos pelo governo brasileiro com os serviços da dívida não se tratam de uma questão técnica, mas sim de uma opção política que privilegia o setor financeiro aos gastos sociais com políticas públicas e políticas sociais que combatam as desigualdades. Obrigado.